Hello guys, how are you? So, let's begin our class of today. Galera, hoje a gente vai começar aqui no capítulo 5, tá? Do livro 3, UTEL Student Book. Então, ó, abra na página 78 aí. E o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai aprender sobre o Past Perfect, ok? O Past Perfect, ele existe também no português. Ele é o nosso, deixa eu só recordar o nome aqui, peraí. Ele é o nosso pretérito mais que perfeito, né? Então, ele é o quê? Ele é basicamente uma ação no passado que aconteceu antes de outra ação no passado, entendeu? Então, uma ação no passado, essa ação aconteceu antes de outra ação que aconteceu no passado. Então, vamos supor, é, você vai pegar e vai construir a frase de mais ou menos tal modo. Em português, ó. Eu tinha treinado nessa academia antes de começar a treinar na outra. Então veja, ele começou a treinar na outra, né? Isso já está no passado. E aí, antes de começar a treinar na outra, ele treinava na outra academia. Então ele falou, né? Eu tinha treinado nessa academia antes de começar a treinar na outra. Então ambas as ações estão no passado. Só que a primeira parte, ela está em um passado anterior ao outro passado. Entendeu? Então é isso que você tem que entender. Você vai ter essas duas partes da frase, né? Pelo menos na ideia, nem sempre você vai ter que falar as duas partes da frase, mas a ideia sempre vai ter essas duas partes. Então, eu tenho, né, aquela parte onde eu comecei a treinar na outra academia, supondo que seja eu, e antes de eu começar a treinar na outra academia, eu treinava em outra, entendeu? Então, ambas as ações no passado, né? Tanto o começo de treinar em outra academia, quanto o fato de que eu treinava em outra antes de treinar na outra. Ok? Então é isso. E, em português, a estrutura da primeira parte ela é igual. Então, ó, eu tinha treinado. Você sempre vai construir essa primeira parte no português assim. Então, eu tinha treinado. Eu tinha treinado nessa academia antes de começar a treinar na outra. Então, ó, eu tinha treinado. Vamos ver em inglês como é que isso fica. Aqui a gente tem, né, como é que é a estrutura da página 78. Então, ó, I had been busy. Então, ó, aqui o sujeito é. Aí você coloca o had, que é estrutural aqui, beleza? E aí um verbo aqui, ó, no passado particípio, tá? Então é isso que você tem que ter. O had e o passado particípio, algum verbo qualquer, ok? Então, por exemplo, ó, vou traduzir. Eu tinha estado ocupado, tá? Então essa primeira parte aqui, ó, eu tinha estado ocupado. Lembrando, aqui nessa frase em específico não há, né, a ideia de que isso aqui aconteceu antes de outra ação no passado. Mas lembrem-se que mesmo que ela não esteja escrita aqui, desculpa, eu falei que não há ideia, há sim a ideia, tá? Só não está escrito, é isso. Então mesmo que a outra parte, né, de um outro evento no passado não esteja aí escrito, saiba que na ideia existe, tá? Então sempre tem que ser assim, sempre tem que ser essa ideia, algo que aconteceu no passado antes de outra coisa que aconteceu no passado, tá? Então, eu posso imaginar o que, ó? É,
Eu tinha estado ocupado antes da festa. Pronto, pronto. Só isso. Eu tinha estado ocupado antes da festa. Beleza? Então eu falei assim, por quê? Porque essa parte antes da festa, eu coloquei qualquer coisa que me veio à cabeça, indicando, né, algo que aconteceu no passado, mas que seja depois dessa frase que está aqui, o do I had been busy. Entendeu? Então é isso. Então eu imaginei aqui como seria outra frase, que pode ser uma frase qualquer, né? Lembrando só que ela tem que ser em um passado um pouco à frente dessa frase que está aqui, ó. I had been busy. Entendeu? É isso. Se vocês se lembrarem dessa primeira parte estrutural da frase, fica fácil para vocês se lembrarem como fazer ela em inglês também. Então, ó, como eu falei, né? Eu tinha treinado nessa academia antes de começar a treinar na outra, né? Eu tinha treinado. Então lembra, ó, eu tinha treinado, eu tinha falado, eu tinha feito, eu tinha lido, eu tinha estado, eu tinha pensado, eu tinha escrito, eu tinha comido, eu tinha imaginado, ia falar eu tinha, eu tinha analisado, eu tinha deitado, eu tinha levantado, eu tinha voado, eu tinha pousado. Beleza? Então eu estou falando aqui os verbos no passado particípio, só para vocês se lembrarem, tá? Então vocês podem criar uma chavezinha de memória aí para vocês se lembrarem que se você pensar no eu tinha pensado, falado, dito, escrito, pensado, tá? Né, com os verbos no passado particípio, você vai se lembrar muito mais fácil do que fazer aqui nesse tempo verbal, tá? Então lembrem-se disso, dessa chave aqui de memória. Eu tinha feito, eu tinha pensado, eu tinha escrito, eu tinha falado, tá? Se lembrando disso, fica muito simples de entender esse tempo verbal aqui. Muito, muito simples. Então, galera, vamos continuar aqui, ó. Aqui, aqui embaixo, ó, tá falando em como é, né, no formato de pergunta, de interrogação. Então, ó, I had fica, desculpa, tá, aqui ele não tá exatamente assim. Só que vamos supor, é que fica meio esquisito, né? Que sempre quando eu faço trocando o had com o I, acaba parecendo que o indivíduo tem amnésia. Então eu vou usar esse daqui. Tá na segunda pessoa, né? O you, mas fica simples de vocês entenderem também. Então, ó, suponhamos que esse you esteja aqui e o had no lugar do you, tá? Então, ó, you had been busy, ok? You had been busy, ok? Então, se eu falar isso, eu estou falando, né, que o indivíduo tinha estado ocupado, tá? Tinha estado ocupado. É isso. Agora, se eu troco a posição, né, do you com o had, né, não aqui, porque aqui já está trocado, tá? Mas lembra que eu falei o you antes na frase que eu falei, né? You had been busy, ok? Aqui já está no modo pergunta, né? Então o que aconteceu? Foi trocado a posição do you com had, né? Então de you had been ficou had you been, entendeu? You had you. Lembra que esse had you ele fica em pergunta, tá? É isso. Por isso que eu estou mudando a entonação também da minha voz, né? Para expressar uma dúvida, uma pergunta, ok? Então, ó, had you been busy? Então, você tinha estado ocupado? Entendeu? É isso. Então, só lembra de trocar a posição aqui do sujeito com o had e pronto, fica em formato de pergunta. Aqui está mostrando, né, a forma normal
completa e a forma contraída e a negativa, tá? Contraída também. Então, ó, I had, you had, he had, she had, it had, we had e they had. Veja que o had não muda em absolutamente nenhum pronome, ok? Não muda em nada aqui. Fica had em todos. Se fosse o nome de um indivíduo, tipo, sei lá, Mark had done it, o Mark tinha feito isso, também não mudaria, porque ó, Mark had done it, ok? Had, não muda, beleza? Aí, né, no caso, o Mark seria o sujeito da frase. Então, ó, na forma contraída, a gente só vai fazer o quê? A gente vai tirar, né, o H e o A, e aí depois do pronome, a gente vai colocar aquele tracinho em cima e o D depois, tá? Então, fica assim, ó. I'd, you'd, he'd, she'd, it. Aí tem o somzinho do D no final, né? It, o we'd e they'd, ok? Agora, na forma negativa, contraída, fica I hadn't, you hadn't, he hadn't, she hadn't, it hadn't, we hadn't e they hadn't, ok? Fica nesse formato. Agora, só lembrando, né? Essa daqui, como eu falei, é a forma contraída, né? O hadn't. O hadn't, sem estar contraído, fica had not. Had not, ok? Como tá aqui, ó, pro pay attention. Então, hadn't igual had plus not, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Had you worked there before? Então, tipo, tá no had, né? E o you aqui, o you, se fosse, né, uma afirmativa, ele estaria no lugar do had e o had no lugar do you. Mas como tá assim, ó, já dá pra prever que é uma pergunta, tá? Então, had you worked there before? Você tinha trabalhado lá antes? Então, gente, veja, é o que eu falei. Nessa frase escrita, não está indicando uma outra ação, né? Não está indicando uma outra ação ali no passado. Mas não esqueçam. A, tá? Na ideia A, mesmo que ali não esteja. É que, por exemplo, isso acontece normalmente numa língua. Se você está conversando, às vezes se é óbvio sobre o que você está falando, se é óbvia a outra ação no passado depois dessa, você não a fala, entendeu? Você oculta ela. Tudo bem isso, contanto que a outra pessoa entenda o que você está falando, entendeu? Então lembrem-se, ainda que não tenha ali uma outra frase, tá, escrito ali sobre um outro assunto que aconteceu no passado, na ideia A, tá bom? Na ideia A. Sempre assim. Se vocês pensarem que sempre há, fica fácil de entender esse tempo verbal, tá? Então, você tinha trabalhado lá antes? Ó lá, tinha trabalhado. Trabalhado, o verbo trabalhar no passado particípio, tá? Worked. Então, você tinha trabalhado lá antes, ok? Aí lá, na resposta, né? Desculpa, não é você, é vocês. Agora que eu vi o we ali embaixo. Então, ó, we had worked there. Nós tínhamos trabalhado lá, tá? We hadn't worked there before. Nós não tínhamos trabalhado lá antes, tá? Nós não tínhamos trabalhado lá antes. A próxima. Had you eaten in that restaurant before? Você tinha trabalhado naquele restaurante antes? I had eaten there. Eu falei trabalhado? Se eu falei trabalhado, eu errei, tá? Me deu um bug cerebral, eu acho.
Tá escrito ali em cima, eaten, tá? Eaten é comido. Cara, eu não lembro se eu falei comido ou trabalhado. Mas tá bom, se eu falei comido, se eu falei trabalhado, olha eu bugando de novo. É comido, ok, gente? Então, had you eaten in that restaurant before? Então, você tinha comido naquele restaurante antes? É assim. E aí embaixo, I had eaten there. Eu tinha comido lá, tá? E I hadn't eaten there. Eu não tinha comido lá, tá bom? Lembrando, gente, que em português a gente fala não tinha, né? Não tinha comido. Só que no inglês fica had not, né? O não fica depois. Então, não tinha comido. Ficaria em português mais ou menos assim. Eu tinha não comido. Né? Eu tinha não comido. Porque fica o had antes do not, né? Que é o não. Em inglês só. Beleza, gente? Vamos ver o próximo ali. Então, ó, o senhor Nokthula Zubar tinha estado ocupado? Tá, de novo. O senhor Nokthula Zubar tinha estado ocupado? Então veja aí, né? Que agora o sujeito é o senhor Nokthula Zubar, ok? Né, não é um pronome aqui, e sim o nome de um indivíduo. Né? Por isso que o head está aqui e o nome do senhor Nokthula Zubar, nome esquisito. Hein? Nokthula Zubar tinha. Peraí. O senhor Nokthula Zubar tinha estado ocupado? Pronto. E aí, aqui, né, já mudou. Não fala o nome dele, né? Fala o quê? Ele, né? Na terceira pessoa. Só substituiu o nome dele por ele. Né? Simples assim. Então, ó, ele tinha estado ocupado na afirmativa e, aqui na negativa, he hadn't been busy. Então, ele não tinha estado ocupado. Ok? Então é isso. Mas, de novo, só para vocês não se esquecerem, lembrem-se que ainda aqui, ó, ainda que aqui não tenha uma outra parte da frase indicando, né, que essa pergunta é sobre se ele tinha estado ocupado antes de algum evento no passado, saiba que ainda na ideia A, tá? Então ele tinha estado ocupado antes da reunião passada. Então tá vendo, ó? Ele tinha estado ocupado antes da reunião passada. Agora eu coloquei essa reunião passada, né, na ideia não, desculpa, na frase ali. E agora ficou mais simples de entender, né? Então é isso. Lembrem-se que sempre há na ideia outra coisa que aconteceu no passado, ok? Agora, aqui na página, deixa eu ver, página 79. Aqui a gente tem, né, uns exercíciozinhos pedindo para vocês colocarem aqui o que falta, né? Aqui, ó, pode ver que é pergunta, né? Todas têm interrogação, então vocês já sabem a estrutura de como fazer o passado perfeito do inglês. Então vocês só vão completar com o que falta aqui, tá? Eu não vou nem dar dica nessa porque eu mostrei como que faz a pergunta. E ela é bem simples a estrutura desse tempo verbal, ok, gente? Bem simples. Então coloquem o que falta aqui. E agora aqui na próxima, create. Vocês vão usar o que tem aqui, ó. She, eat e sushi. E aí vocês vão criar, né, uma frase. Só que eu vou pedir para vocês criarem as frases com as duas partes, tá? Não só com a primeira parte como está aqui, ó. Então, vocês vão usar, por exemplo, ó. Então eu vou fazer essa primeira aqui para vocês, ó. She had eaten sushi in this restaurant before she moved to another city. Ok? Então ela tinha comido sushi nesse restaurante antes dela se mudar para outra cidade. Entenderam? Então é isso. Então veja que esse antes dela se mudar para outra cidade seria a segunda parte da frase. É a segunda parte onde eu estou demonstrando, né, que outra ação no passado ocorreu depois dessa.
né? Que é o fato de que ela tinha comido sushi naquele restaurante antes de ter mudado para outra cidade, entendeu? Então ela ter comido sushi foi antes dela ter mudado para outra cidade. E esse fato dela ter mudado para outra cidade também é um fato que aconteceu no passado, entendeu? Então é isso. Aí vocês vão fazer o resto aqui, tá? We ask about the interview e they need money. E também he tell me about the plans, ok? Um, agora aqui. Ask with had and answer. Então aqui é a mesma coisa daqui, da create, tá? Só que aqui você vai criar com pergunta, ok? Então você vai fazer a pergunta aqui e você vai responder, beleza? Mesma coisa das outras. Então, ó, we been fine, she been abroad, you seen my assistant, Mary been sick, you paid the bills, he talked to me, they worked hard, it worked, ok? Então, ó, vou fazer uma completa aqui nessa do she been abroad. Então, had she been abroad before she visited Disneyland? Então, ela tinha estado fora do país antes dela visitar a Disney, ok? Aí eu respondo, deixa eu ver. Tanto faz. Ou yes, she had been abroad, ou no, she hadn't been abroad, ok? Então é isso, gente, é simples assim. O resto vocês fazem, ok? E façam variações, tá? Então, por exemplo, umas vocês respondem com yes, I had, ou she had, ou they had. Outras vocês respondem com no, I hadn't, e assim vai, etc. Entendeu? Façam isso para vocês, né, treinarem ambas as partes, tanto a positiva quanto a negativa, ok? Não positiva e negativa, né? Como algo bom e algo ruim, mas tipo, positiva dizendo que sim aconteceu e negativa dizendo que não aconteceu. É isso. Então, vamos ver aqui. Vamos para a próxima página agora. Página 80. Então, galera, como é que vai ser essa página 80 aqui, ó? Então, ó, nessa aqui, ó. I had, a gente está vendo aqui as imagens, né? A imagem desse indivíduo parece que ele está estudando, né? Então, como é que vai ser? I had, aí a gente tem aqui embaixo, ó, alguns verbos. Aí vocês vão utilizar esses verbos nas imagens, tá bom? Então, ó, I had, aí o verbo aqui, ó, study. I had studied a lot before the test. Então, eu tinha estudado muito ou um monte antes do teste, tá? Já estou dando a entender que o teste já foi no passado, beleza? Aí, ó, vocês vão fazer o que? Depois vocês vão fazer, né? Como pergunta. Só que aqui tá indicando o you, né? Para não ficar aquela de amnésia, né? Had I studied a lot? Eu tinha estudado bastante, entendeu? Então, colocou o you aqui, você, como se você estivesse fazendo uma pergunta para outra pessoa, beleza? Então, ó, had you studied a lot before the test? Só isso, beleza? Então você vai fazer a afirmação e depois a interrogação, beleza? Usem esse como exemplo do que eu fiz e aí vocês fazem os outros, ok? Então, ó, she had, e aí vocês vão colocar o que ela está fazendo aqui, né? Vocês vão procurar aqui, ó, algum, e aí vocês vão colocar aqui no passado particípio, né? Depois do had. Lembrando, né, que a estrutura é had e depois um verbo no passado particípio, não se esqueçam, tá? A menos que seja pergunta, né, que aí o had fica antes do sujeito e aí o verbo no passado particípio vai depois, ok? Então, é isso aí. Vocês vão fazer todos esses
E aí, galera, vocês vão mandar para eu corrigir, tá bom? No WhatsApp. Eu vou estar ajudando vocês aí se vocês ficaram com dúvidas sobre alguma coisa e eu vou corrigir os exercícios de vocês, beleza? Então é isso, gente. Por hoje é só a aula. Espero que tenham aprendido como usar o Past Perfect do inglês, tá? E é isso aí. Até a próxima aula. Bye, bye.